tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2014, é um sábado. O verbete de número 3109, ele tem 6 páginas, 43 logias e 9 máximos. O tema, autossuperação do toque, e foi elaborado segundo a especialidade autoconsciencioterapeuticologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Luísa Camacho. A Luísa Camacho, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital. Ela é graduada em administração de empresas, né? Ela é voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2013. A autossuperação do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, é o ato ou efeito de a consciência homem ou mulher superar, ultrapassar, vencer, dominar ou solucionar as manias dos distúrbios ou transtornos de ansiedade e de medos caracterizados por pensamentos incontroláveis, repetitivos e indesejáveis, causando comportamentos ritualizados, os quais se sente forçada a realizar. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal antimania, a reciclagem do holopensene pessoal, a conquista da pensenidade cosmoética libertária, a consolidação da autopensenização coerente à vivência cosmoética, a acalmia íntima para lidar com os contrapensenes, a autopensenidade construtiva, a autopensenidade bloqueando as cunhas mentais assediadoras, a autopensenidade terapêutica, a autorreeducação da pensenidade intraconsciencial, as autopensenizações renovadoras, e a desvinculação dos baratopensenes. Na fatologia, a higienização mental, a aniquilação do perfeccionismo, a eliminação do remorso, a libertação dos pensamentos torturantes, a abolição dos exageros, o descarte dos pensamentos negativos, a reciclagem dos antigos rituais, a reeducação comportamental, a remoção do sentimento de insegurança, a extinção dos sentimentos imaginários, o banimento dos hábitos inúteis, a vitória sobre o desequilíbrio psicológico, o ato de ser psicólogo de si mesmo, o retorno ao convívio social, o término do hipocondrismo, a terapêutica do comportamento desequilibrado e o tratamento emocional e o término do distúrbio de personalidade. Na parafatologia, o autodesassédio permitindo a ampliação da autoconsciencialidade, o exercício da imobilidade física vígil, os autoesclarecimentos promovidos pelas projeções conscientes, a influência do amparador na autoconscientização do toque e a vivência das autorretrocognições, permitindo rememorações necessárias à autopesquisa. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos sintomatologia, no qual a neoverbetógrafa coloca 12 manias mais comuns associadas ao toque. No parágrafo terapeuticologia, a partir da autoconsciencioterapeuticologia, ela faz um comentário, né, de que ocupar-se com pensamentos positivos é fundamental para a dissipação das negatividades, dos medos mórbidos, da depressão e do autoassédio. E, em seguida, ela apresenta 34 providências para realizar a autossuperação do toque. Na remissiologia, nós destacamos a autodesassedialidade, autorremissão avançada, autossuperação prioritária, ortopensenidade e vontade de acertar.
A autossuperação do toque exige da Consim fundamentar-se na voliciologia evolutiva, meio eficaz para sustentar as recins necessárias em prol da ortopensenidade. Você identifica sinais de obsessões e compulsões intrafísicas a superar? Em caso afirmativo, quais técnicas de autossuperação vem empregando? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui com 3 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, composta por Marilene Haganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Ritual, distúrbio, preocupação, impulsividade, autodesassédio, autorreeducação, neopensenidade, ortopensenidade, autodiscernimento, autoposicionamento, autoenfrentamento, autodomínio, autocrítica, antimania, voliciologia, recinologia, evoluciologia, autorreflexologia, autossuperaciologia e autoconsciencioterapeuticologia. Bom, antes da gente darmos início propriamente, né, à tertúlia, vou fazer aqui a divulgação da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é o novo tratado, a Mega Gescom do professor Valdo Vieira. Ele já está em revisões finais, já está pronto, são 2 volumes. O valor, que é 340, se você compra antecipadamente, você ganha 20% de desconto pagando R$ 272, além de contribuir com a publicação dessa obra, que é bem importante aqui para a conscienciologia. Se você quer participar dessa promoção, você pode entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407 ou pela Epígrafe, telefone 45 código de área 3525-0867. E a Epígrafe também tem o seu Shopcons, que é www.shopcons.com.br, e o frete é pago pelo comprador. E a gente não se cansa de dar a sugestão de você vir aqui pegar o seu próprio livro, quando for editado, e participar conosco aqui desse mega ambiente aqui, né, energético, que é o nosso campo aqui do CAE. Quem não pode ou não prefere, né, fazer a adesão a essa promoção aí da sua cidade, pode procurar os centros educacionais do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que eles também estão com a possibilidade de vender aí antecipadamente esse léxico da Ortopensatas, tá bom? Então agora, Luísa, a gente quer saber de você o que te motivou a fazer esse verbete, tá? E durante a elaboração do verbete, o que a elaboração do verbete contribuiu aí com o entendimento, o fortalecimento do entendimento desse tema. Obrigada, acho que não está. Tá, pode vir. Alô, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. E eu escolhi esse tema porque eu tive toque durante um tempo e eu resolvi escrever essa minha vivência para poder ajudar outras consciências, né? E quando eu comecei a estudar sobre o toque, eu descobri alguns dados que eu não conhecia, né? Então, assim, tem muita gente que tem toque no mundo, né? É muito comum. E, de repente, a gente não sabe. São 180 milhões de pessoas no mundo que tem toque, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é muita gente. E eu, quando eu olhei isso, eu achei que seria importante escrever sobre essa minha autossuperação, né? E eu gostaria de falar também, brevemente, a diferença entre mania e toque,
né? Que quem tem toque tem mania, mas quem tem mania não necessariamente tem toque, né? É uma dúvida assim de muita gente, né? O toque, as manias do toque, elas são mais sérias, né? Você não consegue não realizar a mania, né? Tem gente que tem mania, por exemplo, de tirar os sapatos ao entrar em casa. Então a pessoa acha que aquilo é um hábito saudável, porque ela não quer levar, de repente, as bactérias ou a sujeira da rua para dentro de casa. Então é uma mania que ela tem, é um hábito. Não, isso não é toque, né? A gente fala, você toda vez que você faz isso, você está com toque, né? Então, no popular, as pessoas acham dessa forma, né? Mas o toque é mais sério. A pessoa que tem, ela tem que fazer aquilo, né? De repente, a pessoa que tem mania, ela pode um dia entrar com o sapato em casa, porque ela esqueceu. Tá? A pessoa que tem toque nunca vai acontecer isso. Ela sempre vai repetir aquele toque. E outra coisa importante é que caracteriza-se como toque quando já começa a atrapalhar a rotina da pessoa, né? De repente ela não consegue mais trabalhar como ela trabalhava, não consegue mais se relacionar com as pessoas, né? Porque aquilo começa a atrapalhar ela, né? Então não é uma simples mania, né? Já começa a tomar muito mais tempo. É isso. Então, vamos aqui às primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Luísa, Pensenologia, página 34, primeira linha. Em meio a tantos hábitos e rotinas que temos, como podemos otimizar o holopensene pessoal antimania? Então, aqui o antimania, eu tenho esse cuidado de sempre ficar me policiando, qualquer coisa que eu faço, eu me policio para aquilo não virar mania, né? Então, aqui na pensenologia, eu consegui sintetizar, né? Cada item que eu coloquei aqui faz conexão, um item faz conexão com o outro, né? Então eu consegui sintetizar a minha pensenologia da seguinte forma: a primeira coisa para superar o toque seria reciclar aquele holopensene doentio, né? Então o holopensene de alguém que tem toque é bastante carregado de insegurança, ansiedade. Então eu vejo como um primeiro passo reciclar esse holopensene, né? Consolidar um holopensene mais cosmoético, né? Para a gente conseguir fazer esse primeiro desassédio, né? Para conseguir a autossuperação do toque, né? Então, antimania é realmente mudar os hábitos para não ter mania, né? De jeito nenhum. Está na dúvida se aquilo é mania ou não? Muda. Muda. Para antes que seja, né? Tá bom. Enfatologia, página 34, segunda linha. Como realizar a eliminação do remorso e a libertação dos pensamentos torturantes que cismam em aparecer em quem tem toque? Aí também tem relação com a pensenologia, né? Mudar o holopensene, né? A gente já consegue eliminar os pensamentos torturantes, né? Consolidar realmente uma pensenização cosmoética para não ter interferência de pensamentos torturantes, né? E aqui na eliminação do remorso, eu coloquei isso porque no período de superação, de autossuperação, pode acontecer algumas recaídas, né? E aí que vem o remorso, porque você acaba cedendo às manias, né? E aí que eu coloquei o remorso. Mas os ortopensenes, eles são os responsáveis por nos libertar dos pensamentos torturantes, né? Eu vejo dessa forma. É como a gente diz, né? A gente sabe que na teoria a consciência é capaz de dominar o que ela quiser. O problema é colocar isso na prática, isso, né? Então lá, fatologia, página 35, primeira linha. Podemos realizar o autotreinamento cognitivo comportamental sem auxílio de um psicólogo? Eu acredito que sim, né? A minha autossuperação eu fiz sozinha, né? Eu não tive ajuda de um psicólogo e eu agi dessa forma sem conhecer a terapia, né? Quando eu fui pesquisar, que eu descobri que eu fiz daquele jeito, né? Então eu entrei em contato com cada mania que eu tinha, né, para superar mesmo. Então eu ia lá, eu tinha mania de abrir e fechar a torneira. Então eu ia lá e abria uma vez só.
E aí eu me policiava para não cair, né, na mania, não ceder à mania. Então eu também fiz sozinha, né? Então é possível, eu acredito que é possível, né, se orientar e realizar a terapia sozinha. Tem a lei da generalização, o princípio da generalização que a gente usa aqui, é que se uma consciência conseguiu fazer aquilo, todas são capazes de conseguir. Uhum. Né? Então, no toque, no serenismo, se uma chegou no serenismo, todos Sim. somos capazes de chegar. Né? Então, se você conseguiu se libertar do toque, todos somos Tem até capazes. Tem um livro aqui que eu trago, o último livro que eu cito, Vencendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo. É de um autor alemão. Ele traz, no livro dele, um passo a passo para a superação do toque. Então, ele ensina a fazer essa terapia, né? Ele está disponível, né, na internet, se alguém quiser consultar. E aí ele ensina a fazer, né, essa terapia. É bem legal. Vamos então continuar aqui. Parafatologia, página 35, final da 4ª linha. De que modo ocorre a influência do amparador na autoconscientização do toque? Então, ao meu ver, principalmente são as inspirações, né, que eles podem nos dar, né? Eu acho que tem a ver com a inspiração, né, do apoio, né, de conseguir, de seguir na autossuperação, de não ceder às manias, né? Você fala aqui também na parafatologia as projeções. Então, pode ser que o amparador também faça projeção orientada com você, né? Te ajudando. Sim, eu acredito que em algumas... Se tiver que falar, tem que falar no microfone, senão a gente não... A progessoterapia, ela está lembrando. Mas é fora isso, a progessoterapia, que eu saiba, é mais dentro daquele set lá da consciencioterapia, é mais uma técnica deles lá. Eu estou falando no dia a dia, tem um nome, a projeção orientada, não, projeção assistida, né? Que você pode ter uma projeção assistida exatamente pelo amparador. É uma maneira de o amparador te ajudar, né? Sim. Professora Luísa, binomiologia, página 35, final da penúltima linha. Poderia explicar o binômio perfil artístico, apego às formas em relação à superação da síndrome do toque? Aqui eu trouxe o perfil artístico porque a gente vê que muitos artistas têm essa questão do perfeccionismo, né? Então, eles trazem, né, essa característica muito forte, né, de querer tudo muito correto, da melhor maneira. Então, tem muito artista, tem uma lista imensa de artistas que tem toque, né? Então, aqui eu trago o apego às formas, né, que é a questão do perfeccionismo. E a autossuperação é justamente se livrar dessa característica de perfeição, né? Detalhismo não é perfeccionismo, né? Ser detalhista é uma coisa, ser perfeccionista já é um exagero, né, dessa questão, desse apego às formas, né? Fobiologia, página 36, sobre a autossuperação da disposofobia. Poderia esclarecer sobre essa fobia, né, disposofobia, de que se trata e como ocorre tal fobia? A disposofobia são os acumuladores, né? Tem gente que acha que quem tem toque, todo mundo é muito organizado, né? Tem essa questão da organização, mas cada um manifesta de uma maneira, né? Então, tem gente que tem toque que tem essa característica de acumular, né? Eles podem acumular tanto de forma bagunçada quanto de forma organizada, mas eles acumulam, né? E coisas assim que não têm utilidade, né? Qualquer coisa, uma caixa de presente, uma coisa que ele acha que ele não consegue jogar fora, né? Aquilo é um problema para ele, é um transtorno. Ele tem que guardar, ele não consegue jogar fora, né? E a disposofobia, ela tem a relação aqui com a síndrome de Diógenes, né? Que é a mesma coisa, que são os acumuladores. Terapeuticologia, página 38, item 20, imperturbabilidade. Show? Abandonar o emocionalismo e a impulsividade. Poderia explanar técnica específica, uma ou mais, para possibilitar o abandono dos instintos e da emoção espontânea? Como fazer isso? Assim, de primeira, eu acho que
o estado vibracional ajuda, né? Fazer um EV já dá uma acalmada, né? Na impulsividade, né? Eu acho que é conseguir se acalmar é o primeiro passo, né? Para não agir com impulsividade, com emocionalismo, né? Pensar sobre aquela, racionalizar. Eu preciso fazer isso? O que é essa mania que eu estou tendo? Né? Então, se acalmar e não agir com impulsividade, né? Acho que essa seria a principal né? técnica. Agora, eu achei interessante que você colocou aqui na sua parafotologia a imobilidade física vígil também. Você tem experiência com a imobilidade física vígil? Então, na época eu não conhecia, quando eu passei pelo toque, eu não conhecia a conscienciologia, mas eu acho que seria a melhor técnica para a autossuperação, seria essa técnica. É difícil, mas eu acho que é bem isso, né? Radical, num momento, né? Radical. Num momento que você tá percebendo que você vai ceder aquilo, fica 3 horas lá, imóvel. Pensando, refletindo. Né? É muito radical, né? É interessante. Em vez de lavar a mão 500 vezes, lava uma e fica lá, imóvel. Refletindo, né? Muito bom. Professora Luísa, Terapeuticologia, página 37, item 17. Encorajamento, livrar-se dos medos. Isso realmente é possível? Sim, eu acredito que é possível, sim. É diário, né? Diariamente se policiar para não sentir medo, né? Buscar a causa do medo também é importante para conseguir se livrar deles, né? Da onde que está vindo, né? Esse medo? Da onde surgiu isso, né? E eu acho que é possível, sim, livrar-se do medo. Professora Luísa, Fatologia, página 34, quarta linha. Poderia comentar a reciclagem dos antigos rituais? Quarta linha da página 34. Então, é reciclar mesmo a questão de, por exemplo, de limpeza. Né? Em vez de você ficar horas limpando a sua casa, limpa uma vez, recicla, né? Isso é só o necessário, né? Você reciclar os hábitos antigos é trazer hábitos novos e sadios, né? Não aquele exagero, né? Não há necessidade disso, né? É realmente trazer os hábitos que são necessários, né? Acho que seria isso. Ainda em Fatologia, página 34, quinta linha, poderia falar da reeducação comportamental e na sexta linha, o abandono do sentimento de culpa? Tá. O sentimento de culpa, eu tinha muito isso e acredito que as pessoas que têm toque também sentem muito isso, né? E quem não tem toque também tem. Também. No meu caso, eu achava que qualquer coisa que eu encostasse eu ia estar contaminada e de repente eu ia dar a mão para alguém e ia contaminar a pessoa. Então eu me sentia culpada achando que eu estava contaminando outras pessoas, né, levando bactérias, vírus. Então, livrar-se desse sentimento de culpa, né, porque não tem necessidade nenhuma, né, aquilo não existe, né. E qual que é o outro? Extinção? O outro é na quinta linha, reeducação comportamental. Reciclar os seus comportamentos, né, reciclar, não se livrar dessas manias doentias, né, e reeducar o seu comportamento, é realmente isso, né? Reciclar esse comportamento de culpa, de ansiedade, impulsividade, impaciência, angústia. Você acha que mudar, por exemplo, a mania de lavar a mão por mania de ler, você acha que vale? Nossa, vale! Ou é uma mania igual? Então, eu pensei sobre isso. Eu acho que existem manias que são saudáveis. Eu não sei se poderia chamar mania, né? Eu acho também que não é mania. É um hábito, né? Seria trocar a mania por um hábito saudável, né? Então, deixa de lavar a mão 500 vezes, lava uma e vai ler um livro. Então, eu concordo com você. Então, a gente vai deixar de falar mania e hábito, né? E hábito saudável. Para a profilaxia. Quer falar? Não, que a profilaxia tem a ver. Depende, né? Depende do que você faça. Lavar a mão é muito saudável. Não, a gente está falando... Mania quando é um exagero e não tem sentido.
né? Tem que ser um hábito saudável. Lavar a mão o quanto for necessário, né? Uma vez, pronto, né? Agora, mais do que isso, já vira mania e deixa de ser um hábito saudável, né? Por exemplo, um médico tem a necessidade de higienizar muito bem as mãos, mas ele sabe o quanto, né? Ele não vai ficar horas, né, lavando a mão. Então, a partir do momento que já passou do normal, né, aí já virou mania, né? Não é mais saudável, né? Não é mais necessário. A gente está falando aqui daquela mania do compulsivo de ficar lavando a mão toda hora. De limpeza, né? O médico, por exemplo, você lembrou bem, cada atendimento ele teria que lavar a mão. Então, né? É importante fazer isso, não é disso que a gente está falando. Na fatologia, página 35, segunda linha, poderia exemplificar o cessar da sensação de estar em perigo sem estar. E na quarta linha, o retorno ao convívio social. Tá. A sensação de estar em perigo sem estar. Eu tinha muito esse sentimento, né? Eu achava que eu ia atravessar a rua e eu ia morrer. Eu achava que qualquer coisa que eu fosse fazer, eu ia morrer, eu ia sofrer um acidente. Então, eu tinha esse medo, né? Então, cessar essa sensação de estar em perigo porque você não está, né? Lógico, ter o cuidado ao atravessar a rua, né? É uma coisa normal, né? Antes de sair de casa, eu já achava, não, hoje eu vou ser atropelada. Né? Da onde eu nem cheguei na rua, né? E o outro... O outro é retorno ao convívio social. Tá. As pessoas que têm toque, elas se afastam muito, né? Tem mania de ser taxada como louco, né? Que loucura. Então, a pessoa mesmo, para não sofrer essa pressão dos outros, ou das pessoas mesmo ficarem falando, Luísa, para de fazer isso. O tempo todo, a pessoa que tem toque, o tempo todo ela escuta isso, né? E por isso que ela se afasta, né, porque ela ficando sozinha, ninguém vai falar nada, né? É uma fuga, né? Então, você acaba se afastando da sociedade, né? E com a autossuperação, a primeira coisa que volta é você voltar mesmo, né, à sociedade, à convivência com as pessoas. Em efeitologia, página 35, segunda linha, poderia comentar o efeito dinamizador das reciclagens intrafísicas e, a seguir, o efeito primordial da reciclagem do holopensene pessoal? A autossuperação do toque... É na efeitologia, na página 35. Tá. A reciclagem, ela é o ponto principal para a autossuperação, né? É a força maior que você vai ter reciclando os seus hábitos para autossuperar o toque, né? E qual que é o outro? Efeito primordial da reciclagem do holopensene pessoal. Na mesma linha, né? A reciclagem do holopensene foi aquela primeira coisa que eu falei de reciclar o pensene, né? De ter uma pensenização cosmoética, que é o primeiro passo para a autossuperação, né? Você tem alguma técnica específica assim para mudar de pensene? Hoje em dia já não lembro. Agora assim não me vem. Vamos lá, daqui a pouquinho eu lembro de alguma coisa. Tá bom, quando você lembrar, você fala pra gente. Paradoxologia, página 36, segunda linha, poderia aprofundar o paradoxo de o heteroassédio desenvolver-se assentado no autoassédio? Sim, né? Todo heteroassédio vem de um autoassédio, né? Então, eu acho que assim, o toque, nós nos assediamos muito, né? Principalmente eu tinha muito medo e ansiedade, né? Então eu me assediava e com isso, né, eu virava um alvo muito fácil dos assediadores extrafísicos, né? E aí vinha o heteroassédio, né? Então eu virava o prato cheio, né? Eu era a isca perfeita. Então o meu autoassédio chamava o heteroassédio, né? Essas 5 perguntas aqui vieram da Alemanha para você. Da Alemanha. Então, vamos lá. A verbetógrafa, pensenologia, página 34, quinta linha. Quais técnicas utilizou para manter a autopensenidade bloqueando as cunhas mentais assediadoras? Cunhas.
Então, eu volto de novo naquela história da reciclagem pensênica, né? Da consolidação de uma pensenização cosmoética, né? Correta em relação a você mesma, né? Que se você está sendo correto com você mesmo, você não vai sofrer influência do assédio, né? Eles não conseguem mudar a sua pensenização se você está sendo cosmoético com você mesmo, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, quando a gente supera o toque, seria o momento que a gente se torna... Tem que ligar, né? Tá ligado? Agora ligou. Então, parabéns pelo verbete, né, primeiro, antes de colocar. Então, pelo que eu entendi, o que você está dizendo, quando a gente supera o toque, quando a pessoa que tem o toque supera o toque, ela passa a ser correta com ela mesma, seria isso? Seria isso. Uhum. Seria agir da maneira como você quer agir, porque eu me sentia refém daqueles sentimentos. Eu fazia uma coisa que eu não queria fazer, né? Ceder aquelas manias, fazer aquelas manias, eu estava indo contra a minha vontade. Só que o meu medo era tão grande, a necessidade de fazer aquilo, repetir aqueles movimentos era tão grande que eu era anticosmoética, autocorrupta comigo mesmo e fazia aquilo. E depois daquele momento vinha aquela sensação, nossa, mas eu não queria fazer isso, né? Não estou sendo correta comigo. Então, quer dizer, a reciclagem, né? A reciclagem intraconsciencial é uma condição para o respeito consigo mesmo, né? Interessante essa condição. Quando ela fala isso, eu não queria fazer e acabava fazendo, a sensação que dá é que você não estava sozinha também, sim, né? Sim. Cada uma mania dessa deveria haver com certeza, várias consciências para reforçar. Eu sentia muito assédio extrafísico, muito. Agora, só para concluir, então, quando a gente não faz a reciclagem conosco mesmo, nós nos mantemos em desrespeito com a nossa própria condição consciencial, né? Sim. A deslealdade, a autodeslealdade, né? A gente, vamos dizer assim, posterga a reciclagem, a gente está postergando o desrespeito com a gente mesmo, né? Interessante. Em Parafatologia, página 35, terceira linha, poderia contar como o exercício da imobilidade física vígio ajudou a superação do toque? No caso, na época eu não conhecia essa técnica, né? Eu não pratiquei essa técnica, mas eu acredito que ela seria um fator assim que ajudaria muito, né? Quem tem toque, seria muito bom se a pessoa que tem toque conseguisse fazer essa técnica toda vez que ela, né, tivesse aquela sensação de ter que fazer a mania. Se ela conseguisse, né, vai estudar essa técnica, se você conseguir fazer isso, seria assim realmente muito mais fácil de superar o toque. Né? A gente sabe da imobilidade física vígio que ela é própria mesmo para você dominar o corpo, né? Dominar o soma, refletir, né, sobre aquela situação, dominar o neurovegetativo, tanto que aqui quando tem uma pessoa mais ansiosa, a recomendação é fazer o laboratório de mobilidade física vígio. Tem até o livro Mudar ou Mudar, da professora Flávia, que ela fez uma sequência bem grande da imobilidade física vígio para superar exatamente alguns processos desse, não de toque, mas de ansiedade, que no final, o limite ali, né, quase, né? Eu citei o livro dela aqui. E justamente essa questão eu li no livro dela. Luísa. Que ela tentava sempre, né? Em cada momento ela tentava um pouco, aí ela não conseguia, ela não tinha uma cadeira exata, daí ela ia na cama mesmo, ficava lá, não conseguia todo o tempo, mas aí ela foi indo até realmente conseguir, né? Ela não desistiu, né? Fácil não é. Não é fácil para ninguém, mas a pessoa consegue. Para superar, né? Tem que estar determinada, né? Luísa, uma pergunta. Parabéns pela sua nova Verpom. Eu tenho dois questionamentos para ser feito. Primeiro, você se sentia culpada quando da mudança de paradigma ou de pensar? Segundo, a mania e o toque, elas são patológicas no seu modo de pensar? Sim, para mim são patológicos, sim.
E eu me sentia, realmente, eu sempre me senti culpada, né, com essa situação, que eu não queria estar passando aquilo. Tanto que para eu chegar num momento que eu falei, não, eu preciso sair dessa, foi porque eu não aguentava mais. Eu cheguei num nível de estresse, de não aguento mais isso, não quero mais sentir essa culpa, né, eu estava, né, como posso dizer assim, afogada naquela sensação, né, angustiada. Então eu me sentia muito culpada. Importante você, qual a idade que você tinha quando você chegou nesse ponto? Eu tinha 11 anos. Muito novinha, né? Criança ainda, né? Eu tinha 11 anos. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que é muito comum, né, aparecerem alguns sintomas do toque já na infância, né? Que a criança ela vive naquele mundo dela, né, de fantasia, né? Vou sair na rua e só vou pisar na linha, né? E aquilo pode ir evoluindo, né? E no meu caso foi isso, né? Eu sempre fui uma criança assim mais medrosa, mais ansiosa, e eu acredito que isso foi evoluindo, e quando eu cheguei assim na pré-adolescência estourou, né? Assim, então aí começou com um monte de mania. Eu nem sabia, né? Eu nem conhecia o toque. E aí eu fui descobrir que os pais têm que ficar de olho, né? Porque meus pais agiam assim. No começo, né? A Luísa tá com umas manias, mas é de criança, coisa de criança, né? Não é nada. Vai passar, né? Para com essa coisa. Ele nem assim, não, a gente ainda não tinha essa informação de que era mais grave, que não era só uma coisa de criança, né? Então aí um alerta, né? Para ficar de olho, né? Nesses hábitos, nessas manias de criança, né? Para não evoluir. Luísa. O quê? De não pisar em linha? Para microfone, tem que falar em microfone. Alô? O meu é o desespero pela limpeza, sabe? Às vezes eu chego a me cheirar para pensar que não estou limpo. Então aproveita aí o contato com a Luísa, lê o verbete. Quando ela falou em pisar em linha, eu lembrei daquela brincadeira de criança, né? Amarelinha, que a gente não pisa em linha. É uma brincadeira, mas acostuma até hoje, de vez em quando. Eu estava outro dia conversando com ela. Eu estou assim, em aeroporto esperando o avião, eu fico passeando para lá e para cá, e a minha brincadeira é não pisar nas linhas, mas eu não tenho. Eu tinha uma coisa também. Mas eu consigo pisar em linha. Os lápis de cor tinham que estar na caixa, eles veem o desenho das cores, né? Então tinha que estar exatamente assim colocado na mesma cor. Não podia colocar de outro jeito. Eu tenho uma dúvida. Eu gostei muito do tema. Legal, parabéns. Obrigada. Eu queria entender, porque é uma coisa que eu penso constantemente, qual é a diferença, o limite sutil entre algo que tu pensa demais, não sei, uma coisa que tu tá constantemente pensando sobre aquilo, ele pode ser um toque, e quando que eu sei que algo do meu dia a dia é um toque ou é algo que eu tento tornar um hábito saudável, assim, porque eu tenho muita dificuldade de reconhecer esses limites. Quando eu fui ler sobre isso, eu vi que não tem um exame que fala, né? Você faz o exame e você vê que você tem toque, né? Os médicos, eles têm alguns métodos, né? Se tiver algum médico, algum psiquiatra aqui que puder me ajudar, mas é mais ou menos assim. Quando aquele pensamento ocupa mais de 1 hora do seu dia, ou quando está atrapalhando a sua rotina, ele já pode se caracterizar um toque, né? Então, assim, no trabalho eu não consigo fazer a minha rotina direito porque eu estou pensando que, de repente, a minha mãe está em perigo. Então, aquilo está te atrapalhando, você não está se desenvolvendo bem no trabalho, né? Você não consegue andar na rua direito porque você está com medo de que aconteça alguma coisa. Então, assim, quando já está atrapalhando a sua rotina, né? Que já não está mais sendo saudável porque está te atrapalhando, né? E quando já está ocupando mais de 1 hora, aí eu acho bom procurar uma ajuda médica ou alguma terapia para mudar esses hábitos e realmente não virar uma coisa mais séria. Uma coisa que eu observo é a preocupação. Se aquilo está te gerando uma ocupação cerebral antes do problema em si, se aquilo está ocupando o teu cérebro, deve virar mania. É uma mania, não é um hábito. O hábito tem que ser saudável, tem que ser sadio, tem que ser útil para você, né? Tem que ter uma utilidade, né? Uma utilidade. Se não tem, se você está tendo aquele pensamento que não é necessário, não é útil, aí já não é mais saudável.
mas e se ele tem uma utilidade, só que ele ainda assim ocupa muito tempo na sua cabeça? Por exemplo, eu acho que eu tenho mania por alimentação, sabe? Por alimentação saudável, sabe? Porque eu nunca sei exatamente o que é bom, o que é ruim, e às vezes eu fico pensando o que seria bom ou não eu comer naquela tarde, sabe? E isso, às vezes, quando eu me pego pensando nisso, eu não quero estar pensando o que eu vou comer, eu tenho outras coisas para fazer, eu quero comer porque eu preciso fazer outras coisas. Então, ao mesmo tempo que é um hábito que é saudável, eu sinto que ele é um pouco uma mania. Mas eu não sei como diferenciar ou encaminhar isso. Eu acho que se já está te preocupando, acho que já não é mais saudável, né? Eu acho que assim, se preocupar com a alimentação é saudável, mas quando já está ocupando muito do seu tempo, quando já está virando uma obsessão, aí eu já acho que já passou um pouco do normal, né? Até porque a alimentação sadia é complicado de você conseguir, né? Pois é, você encontra muito pouco. Você pode procurar o melhor possível, mas você tem que fazer umas concessõezinhas, senão você não come. Eu tenho também essa preocupação de comer saudável, até porque eu tenho sensibilidade química múltipla, então eu não posso comer qualquer coisa. Eu elimino tudo que tem química, tudo que tem corante, tudo que tem. Você fica muito restrito, mas eu, de vez em quando, minha filha, eu boto a boca na botija e como, porque não dá vontade de comer, entendeu? Depois eu tomo remédio, sofro as consequências. É diferente, né, Rosa, de alguém, por exemplo, que tem diabetes, que tem que ficar se retirando assim o tempo todo, tem que ver tudo que tem açúcar, aí a pessoa tem um objetivo, né? Ela tem uma doença que ela precisa ficar, né, em cima. Agora, você não pode morrer, você tá saudável, né? E aí, lógico, pensar numa boa alimentação é necessário, mas quando já está ocupando muito tempo, né, aí acho que já não está mais sendo saudável, né? É um exercício. Eu me vi na pergunta dela, porque, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu tem alguns locais que vendem comida sem agrotóxico. Aí uma vez você vai lá, um local que você compra cenoura sem agrotóxico. Na semana seguinte não tem. Aí você tem que ir no mercado comprar aquela com agrotóxico. Dá uma agonia de você comprar aquilo, mas você vai deixar de comer? Não, você vai lá e compra. Entendeu? Então essa agonia é rápida. Você tem que abrir mão, assim, porque não tem condições de você manter a comida 100% saudável. Isso é uma questão de lógica, entendeu? Eu até estava pensando sobre as comidas orgânicas, né? Um professor meu da faculdade falou, eu não sei se ele está certo nisso, né? Que não daria para a população toda comer comida orgânica porque não tem como, né? Não tem produção suficiente. Não tem produção Não tem mesmo. Aliás, para toda a população comer. Peraí, só um minuto. Isso não é verdade. Eu vou conversar com ele. Tem milhões de dólares na indústria sendo investidos para a gente pensar dessa maneira e, de certa maneira, ser a favor dos agrotóxicos. Não é assim, a alimentação orgânica ela é possível e é viável, sim. Não, a gente sabe que é. Então, igual a comida para todos os brasileiros, a gente sabe que é saudável, que é viável. Nesse momento, né? Será que se o mundo inteiro fosse comer, é só uma questão, será que conseguiria, né, mudar? De hora para outra, né, Luísa? Porque com o tempo tudo é possível. É porque para ser orgânico elimina a questão de monocultivo. Então, nesse sentido, o mundo inteiro teria que comer cada uma as suas coisas. Entendeu? Retoma a cultura alimentar dos povos. Isso. Então, nesse momento não é possível, de repente. Aliás, nesse momento, eu tinha um professor também de economia que falava isso. Esse salário mínimo, assim, controla um pouco isso. Que se de repente todo mundo quisesse consumir, não ia ter, mas isso é de repente. Entendeu? Porque, é claro, com planejamento tudo é possível. Né? É possível todos comerem. Luísa, obrigada. Parabéns pelo verbete. E assim, eu queria saber qual foi a origem, se você descobriu, do toque, e se você como foi essa superação, qual foi o elemento, se você teve um apoio, né? Porque até estava conversando ontem, eu tive um processo de toque durante 6 meses, isso há uns 5 anos, eu já conhecia a Conscienciologia, já estava no voluntariado, mas na época foi um processo que eu descobri depois de autoassédio. Eu estava num autossabotamento imenso e isso me gerou toque.
hipocondrismo, de voltar em casa várias vezes para desligar o fogão achando que estava aceso, uma série de toques que eu tive. E, na época, o que eu busquei, que eu percebi essa superação, foi a questão da minha vontade. Foi quando eu cheguei aí no médico, né, eu até te falei ontem, que ele me falou, você vai ter que tomar 2 remédios de tarja preta. E quando eu cheguei em casa, na época eu morava com uma pessoa, essa pessoa falou assim, você vai tomar um remédio, Karina? E eu falei, não, porque da mesma maneira que eu entrei nessa, eu vou sair dessa, com a vontade. E aí eu fui um movimento de autossuperação através de rotinas úteis. Na época também amigos me ajudaram, coloquei meu nome na TENEPS, fiz uma série de processos e foi só com superação, foi a vontade mesmo. Não precisei, no meu caso particular, usar remédios ou algum modo assim, artificial. E aí eu queria saber, no seu caso, como foi a origem, se você descobriu, e se você teve um apoio. Porque na época que eu percebi, o meu apoio, além de mim mesma, foi os amigos me ajudaram muito. Eu não estava só. Então, assim, para mim o principal era o medo e a ansiedade, né? Eu não sei se de repente eu trouxe de uma vida passada, porque nessa vida eu não encontrei uma causa, alguma resposta assim significativa, né? Eu sei que desde pequenininha eu era muito medrosa, insegura, ansiosa, e isso foi evoluindo, né? E o momento de superação, assim, quando eu falei que eu queria mudar, foi quando me foi receitado um remédio, assim, que eu não sei que remédio é esse, não sei se foi criado pelo meu pai, não sei o que foi isso, mas era um remédio que parecia uma areia grossa, eu não sei o que era isso. E aí eu falei, pai, eu não vou tomar. Daí ele falou, então você vai ter que parar com isso, porque se você não parar, você vai ter que tomar. E aí eu falei, não, eu vou ter que parar. E aí eu comecei a parar para não ter que tomar. É técnica de pai, né? É técnica de pai isso. É um placebo que deram para ela. Qualquer coisinha que já vinha, ele fala, eu vou pegar um remédio. Você não vai parar. Foi a primeira coisa que começou a me fazer parar, realmente. Você conseguiu chegar especificamente a quais medos te levaram ao toque? Acho que da morte, de sofrer. Eu tinha muito medo de morrer, de sofrer. Acho que era o principal, né? Por exemplo, da minha mãe morrer, de ficar sozinha, né? Eu acho que de morrer e de sofrer era o pior, assim. Antes de sair de casa, eu já achava que eu ia ser atropelada, sei lá. E a minha imaginação ia tão além que eu já me via sem o braço, sabe? Antes de sair de casa, eu já tinha sido atropelada, já amputaram meu braço, sabe? Era uma viagem, assim. Era um medo de sofrer, de morrer. Acho que era isso. Eu penso que talvez a gente precise fazer uma colocação em relação a isso que a Karina falou, né, e a tua cura, né, pessoal, de que assim, nem todos os casos de toque a gente consegue curar dessa forma, né? Eu acho que existem casos sim, que nem a Karina conseguiu pela vontade dela, você conseguiu, mas eu penso que cada pessoa tem que verificar a sua condição, como é que está, se existem outros componentes envolvendo, às vezes até componentes que são psiquiátricos mesmo, no sentido de alterações de neurotransmissores ou alguma coisa nesse sentido. Depressão também, né? Porque para a gente não deixar com que tudo fique, né, de uma mesma forma. Então, acho que as pessoas precisam também verificar os casos Sim. em que há necessidade de um acompanhamento médico, e às vezes até psiquiátrico mesmo, né? É importante a Vera ter levantado essa questão, porque foi uma questão que eu levantei também. É muito importante o acompanhamento de um médico, né, de um psiquiatra, para analisar o seu caso, né? Não adianta, né? A força de vontade é super importante, mas tem que ter um acompanhamento médico, né? De repente o seu caso, né, o caso da pessoa não vai ser de tomar remédio, só uma terapia. Tem gente que tem que tomar remédios fortíssimos. As doses para o toque, né, pelo que eu pesquisei, são bem maiores do que de depressão, né? Então realmente tem essa necessidade de um acompanhamento médico, sem dúvida, né? Luísa, tem uma informação aqui foi passada para a gente ali da equipe, que
que existe um teste, não sei se você conhece, um teste amplamente utilizado em psiquiatria e psicologia, que pode ser feito online. É chamado Escala de Sintomas Obsessivo-Compulsivos de Ali Brown. 8. Aí, não sei o que está escrito aqui na frente. Mas essa escala pode ser feita online. Então, para quem estiver interessado... Esse livro que eu citei aqui também, o último livro que eu cito, ele também traz uma maneira de descobrir se o que você tem está se caracterizando como toque ou só como uma mania, né? E se você já está desconfiado de que realmente é um toque, como a Vera falou, né, há necessidade de procurar um tratamento médico, né? Luísa, com certeza. aqui em cima, Sueli. Na página 36, Sindromologia, né, eu quero fazer uma correlação entre as síndromes. Eu gostaria de saber, quando você estudou para fazer o seu verbete, você conseguiu observar que elas poderiam acontecer simultaneamente e em conjunto? Por exemplo, a síndrome do pânico com a libertação da síndrome da insegurança ou a síndrome da insegurança. Você poderia falar um pouco mais sobre essas síndromes? Com certeza. No meu caso, eu sentia, né, eu acredito que outras pessoas também, eu sentia que parecia que via tudo de uma maneira só, né, tudo junto. Então, eu sentia um pouco de depressão, né, eu tinha uns estágios também de bipolaridade, tinha hora que eu estava feliz, normal, daí daqui a pouco eu já estava triste, já estava ansiosa, já estava com um pouco de síndrome do pânico, um aperto no peito, que mais que eu coloquei aqui? Hipocondria, né? Achava que ia acontecer alguma coisa, que eu estava doente. Então, assim, vinha tudo junto mesmo. Era um pacote só. Você não conseguiria fazer uma distinção do que estava ocorrendo? Sim, eu não conseguia. E como que você foi fazendo, então, essa, vamos dizer, eliminação, né, dessas síndromes? Por exemplo, como que você conseguiu superar a da depressão? Foi antes do toque, de você superar o toque totalmente? Como é que isso se deu na sua pesquisa? Todas essas tiveram a mesma causa, né? Que no meu caso foi o medo excessivo, né? Então, pela causa eu fui de uma vez só já conseguindo superar tudo, né? No meu caso, o mais fácil de começar a superar foi cessar as manias. Então, eu comecei a me controlar para não fazer a mania. Mas os pensamentos ainda eram presentes, né? Ainda estavam presentes. Então, a primeira coisa que eu comecei, né? Para o meu pai não ver, não me dar o remédio. Então, eu não fazia mais as manias, né? E aí, depois que eu comecei a controlar meus pensamentos, consegui, né? Desassediar meu holopensene, que era bastante baratrosférico. E aí foi de uma vez só, né? E aí eu comecei a voltar com o meu humor como era, não sentia mais esses períodos de depressão, de pânico. Então chegou de uma vez só e foi embora de uma vez só. Luísa, eu queria que você explicasse como você conseguiu, aqui no detalhismo, na página 35, principiologia, terceira linha, o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos. Como que você fez isso? Ou faz isso? Foi aí que eu pensei na questão de organização, de ser menos ansiosa. Então, a autossuperação me trouxe, acrescentou, né, diariamente hoje na minha vida. Eu sou menos ansiosa, sou mais organizada, né, de maneira necessária, útil, né, porque às vezes a organização de uma pessoa que tem toque, ela não é útil, né, ela quer deixar aqui em cima um negócio que não precisa ficar aqui em cima, né, entendeu? Então, eu trouxe para o meu, diariamente, esse resultado da autossuperação, ser menos ansiosa, alguns outros pontos também, mas acho que o principal foi isso, né? O da organização foi o que melhorou. Você, em algum momento, você teve a percepção de que nesse movimento de você
conseguir não repetir determinadas manias, você estava adquirindo outras? Você teve alguma percepção durante essa etapa ou não? Ou seja, substituir uma mania por uma outra. Tem muito isso, né? Tem muito isso. Eu paro de lavar a mão, mas eu fico passando álcool o dia inteiro na mão. Para de fumar, mas chupa o chiclete sem parar. Então não tem muito isso. Agora eu não lembro alguma coisa que tenha acontecido desse tipo, mas acontece muito, né? Para de fumar e fica bebendo café o dia inteiro, né? Com chiclete. Tem muito isso. Luísa, parabéns pelo verbete. Obrigada. A criança, em geral, faz uma relação muito, até pelo perfil egocêntrico, né, de aquilo que ela faz tem uma repercussão, pode ter uma repercussão séria. Né? Você fez, olhando hoje para aquela realidade, a criação desses toques pode ter advindo disso? Se eu não fizer, se eu não lavar a mão toda hora, vou contaminar o planeta, igual você comentou ali, de passar alguma contaminação. Ou se eu não fizer isso, minha mãe vai morrer. Você viu isso acontecer com você? Sim, desde muito pequena eu já vinha com um pouquinho, e aí chegou no momento que virou muito, né? Assim. Então, desde pequena eu já vinha com algumas coisas, eu era muito perfeccionista para escrever na escola. Então, assim, eu escrevia um texto inteiro. Aí, quando chegava no final, eu errava um negocinho. Aí, eu arrancava a folha, começava desde o início. Eu era a última na escola a terminar o dever, porque eu errei ali na última linha. Então, assim, isso já é uma característica de toque, porque já estava me atrapalhando, né? A Tânia, você... Só um instantinho, tá? Que a Tânia está um tempo. Luísa, aqui na página 35, Colegiologia, você pode desenvolver os dois últimos colégios da Conscienciometrologia e o Colégio Invisível da Autopesquisologia, como é que eles foram importantes para você? No caso, quando eu tive o toque, eu não conhecia a Conscienciologia, né? Eu citei eles aqui porque eu acredito que seja muito importante para alguém que tenha esse conhecimento, né, que a gente tem da Conscienciologia. Seria muito importante a pessoa pesquisar, né, para a autossuperação se tornar mais fácil, né? No meu caso, eu não tive esse facilitador, né? Mas eu acredito que seria uma ótima técnica, né? Tá, ok. Eu pensei que fosse praticamente como que você fez. Então tá, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigada. Hein? Parabéns também pela defesa. Você obrigada. 100%. Luísa, aqui na página 38, no item 19, a higienização energética, retirar os bagulhos energéticos. Você fez alguma associação pessoal de bagulhos energéticos com a questão do toque na sua casuística? No meu caso, não. Mas tem muita gente que tem toque que, por exemplo, a pessoa acredita que aquele amuleto da sorte, um olho grego, traz uma sorte ali. Então, ela não sai de casa sem ter aquele olho grego, né? Se ela está viajando, já está no meio da estrada, ela volta em casa para pegar o amuleto dela, né? Então, acho que a pessoa que já está querendo superar, a primeira coisa, joga o olho fora, né? Qualquer coisa, né? Aquelas coisas de pé de cabra, né? Um negócio, né? Primeira coisa, joga fora, porque a energia daquilo não já está, né? Tem que jogar fora. Primeiro passo. Luísa, 2 perguntas. Essa terapêutica da síndrome de Diógenes, eu não conheço, se você puder me explicar. E a outra é como é que a gente pode abordar alguém que ou tem ou está iniciando, porque eu digo, depois de eu ter superado, eu comecei a analisar outras pessoas que estavam tendo, né? E como é que é a melhor maneira a gente poder abordar esse assunto? É complicado abordar porque a própria pessoa geralmente tem preconceito, né? Eu não vou falar sobre isso porque vão achar que eu tô louca, né? Então, no nosso caso, é mais fácil de abordar porque a gente tem o nosso depoimento,
né? Mas alguém que não tem esse depoimento, essa vivência para ajudar, eu acredito que seja mais difícil, né? Mas de repente indicar um livro, né, ou um médico, acho que seria bom, né? E a questão da síndrome de Diógenes, a síndrome de Diógenes é aquela síndrome do acumulador, né? Diógenes ele foi o oposto dessa síndrome de Diógenes, né? Diógenes foi um aluno de Aristóteles, um filósofo, que ele largou tudo, ele largou todos os bens materiais para viver. Eu até acho parecido com o Chaves. Ele vivia dentro de um barril, né? Ele largou tudo. Ele achava que ele não precisava de nenhum bem material para viver, que é o oposto da síndrome, que é de acumular, né? Então é isso, é de acumulador. Então, ainda, vamos lá, em Parafatologia, página 35, penúltima linha, com relação à vivência das retrocognições, permitindo rememorações necessárias à autopesquisa, poderia elencar alguma das origens seriexológicas desse transtorno? A questão da retrocognição, às vezes você pode ter uma retrocognição que te faça lembrar a causa, né, daquilo. De repente, a causa, no meu caso, eu acredito que a causa do toque tenha vindo de outras vidas, né? Eu não tive uma retrocognição que me permitisse achar a causa. E eu acho que seria um facilitador, né, para a autossuperação, você descobrir de onde que surgiu, né? Da onde que veio esse medo que eu tenho que transformou em toque. Então, acho que uma retrocognição, né, que você rememore da onde que tá vindo, da onde que veio aquilo, eu acho que seria um facilitador para a autossuperação. Em trinomiologia, página 35, primeira linha, como aplicar na prática o trinômio autorreflexão, autocrítica, autoimperdoamento, sem cair na autoculpa? Ah, tá. A questão aqui é saber refletir sobre a situação, né? Saber fazer uma autocrítica que vai te ajudar a não cair a não ter recaídas, né? E a questão do autoimperdoamento é que, assim, no momento de autossuperação, pode ter algumas recaídas, e a questão é não se perdoar para conseguir superar de maneira mais fácil, né? Acho que foi isso. Será que eu respondia? Luísa. Primeiro, muito pertinente o teu tema. Acho que vai ajudar muita gente. E eu tenho algumas perguntas para mim ter uma visão de conjunto. Cheguei um pouquinho depois. Eu queria entender primeiro a idade que você tinha quando você identificou, mapeou essa doença. Não aos 11, porque você falou que aos 11 você começou a ter algumas manias, né? Mas quando você mapeou essa doença, como é que você descobriu, como é que você chegou lá? Foi realmente aos 11 anos. Foi dos 11 aos 12, assim. Mas eu tenho uma atriz, que é a Luciana Vendramini. Na época que eu comecei com isso, eu vi um depoimento dela, né? Que ela tinha uma questão aí do toque bem forte dela, né? Então, assim, ela conta que ela não dormia enquanto ela não via passar não sei quantos táxis, 20 táxis na rua. Então eu falei, nossa, eu acho que eu estou me identificando com essa história, né? Eu comecei a fazer uma relação, né? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa parecida com o que ela estava falando, né? Aí eu fui fazendo, né, essa relação com ela. Foi quando eu vi uma entrevista com ela. Tá. E você depois conversou com seus pais, foi a psicólogos, alguma coisa desse tipo para oficializar, ou você foi pesquisando por sua conta? Não, eu ainda era muito jovem, né? Mas quem me acompanhou foi meu pediatra. Tá. Né? Eu não tomei remédio. Aquele remédio lá eu não cheguei a tomar. Eu experimentei uma vez, não tomei mais. Devia ser remédio. Não sei. E como você mudou? Porque você falou agora, você deu depoimento, você não queria tomar o remédio, você mudou. Você mudou radicalmente, você colocou na cabeça que você não ia mais repetir isso? Foi. Eu não ia fazer mais. Então, a questão das manias, foi o que eu falei, foi mais fácil. Né? Então, aparentemente, eu já não tinha mais nada. Foi fácil. Só que dentro de mim, aquelas obsessões, aqueles pensamentos baratrosféricos, aquele assédio extrafísico ainda estava grande. E o assédio era para fazer você repetir
ou era para realmente não deixar você dormir, ou as duas coisas? Eu acho que era para fazer eu repetir, sim. Tá, né? Na época, eu frequentava o centro espírita, né? E eu tinha uma mania, eu me limpava, eu achava que eu estava me limpando energeticamente. Então, eu passava a mão assim, ficava o dia inteiro assim. Mas as pessoas que não entendiam nada, né? Mas isso a gente aprende lá no centro espírita a fazer autolimpeza mesmo. E eu ficava fazendo isso de relação com eu era muito criança, mas eu fazia isso e eu achava que eu estava assim, limpando aquela energia ruim, né? Dos que a gente chamava dos espíritos obsessores, né? Tá. Entendi. E só uma última pergunta. Você falou da síndrome de Diógenes. Eu peguei um exemplo qualquer. Você listou ali uma taxologia interessante. O que você acha que caracterizaria o toque? É uma síndrome específica? É uma mania específica? Ou é mais de uma mania? Não sei se teria como mapear isso. Eu acho que é mais de uma mania. Depende do caso, né? Mas geralmente quem tem toque tem várias manias, né? Não é só uma. Mas pode ser que tenha alguém que tenha uma mania só, né? Por exemplo, o mais comum é de organização e limpeza. Eu não tinha muito isso, né? Eu não tinha muito. Eu tinha, por exemplo, eu lavava a mão uma vez. O meu problema era de fechar a torneira. O meu problema era de fechar a torneira, não era de lavar a mão. Então eu ficava tentando encontrar a pressão ideal, né? Eu fechava, daí eu abria um pouco mais, aí eu fechava mais um pouco, aí até eu fechar de uma maneira que eu já, sabe, passava aquela ansiedade, assim, tá bom. E aí eu ficava um tempão, né, no chuveiro. Então eu não ficava lavando a mão, eu ficava tentando fechar a torneira. Obrigada. Professora Luísa, Pensenologia, página 34, terceira linha. Poderia comentar o que pode ajudar na busca por acalmia íntima para lidar com os contrapensenes? Eu acho que a gente tem... eu, por exemplo, eu tive muita interferência de consciexes, né? De consciexes assediadoras tentando poluir o holopensene que eu estava criando, né? Sem lucidez, porque no caso eu era criança ainda e eu não conhecia a conscienciologia. Então, o que mais me ajudava era ter calma, era respirar, pensar sobre aquela situação, né? É realmente ficar calma e enxergar aquela situação. Bom, o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer isso. Aí eu respirava e aí eu conseguia lidar com aqueles contrapensenes que eu acredito que vinha de assediadores, né? Em Terapeuticologia, página 37, item 7, autoobservação. Vigiar-se 24 horas. Como é o passo a passo desse processo? Com o passar do tempo, é possível identificar as sinaléticas relacionadas às crises do toque? Assim... Até hoje eu tenho esse cuidado, apesar de já ter superado, eu tenho esse cuidado de me vigiar e não deixar eu ter nenhum hábito, assim. Eu não gosto de ter nenhum hábito porque eu posso ter essa predisposição de virar uma mania. Então eu me vigio ainda o tempo todo. E principalmente na época que eu estava, né, superando, eu me vigiava o tempo todo. Desde a hora que eu acordava, a hora que eu fechava a torneira, a hora que eu acendia a luz, era só uma vez, e era o tempo todo, eu pensava o dia inteiro que eu não podia fazer aquilo, não podia ter recaída. Então eu me vigiava 24 horas. Era mais ou menos isso. E a questão que ele fala depois da sinalética, né? Da sinalética. A sinalética principal que eu tinha, acho que era aquela pressão assim no cardiochakra, né? Aquela coisa de ansiedade, de angústia, era a principal coisa que eu sentia, assim, que já caracterizava, assim, né? Em Terapeuticologia, página 38, item higienização energética, que é o item 19 também. Retirar os bagulhos energéticos dos ambientes poderia exemplificar? Foi o que eu falei dos amuletos, né? De repente a pessoa tem um amuleto que ela considera que traz sorte com aquilo, né? E ela não larga daquele amuleto porque ela acha, né, que aquilo está ligado a uma sorte. Então a primeira coisa que ela tem que fazer para começar a autossuperação é jogar fora, né? Em Terapeuticologia, página 38, item 25, nutrição, alimentar-se saudavelmente. Qual a influência da alimentação nos portadores de toque? A gente até estava comentando sobre isso no começo, né? No meu caso, eu tive
muita dificuldade de me alimentar, porque eu achava que toda a comida que eu estivesse comendo estava estragada, estava contaminada, a alface estava mal lavada, não tinha nada que tivesse bom. Então eu sempre fui magrinha e eu emagreci muito mais, né? Foi aí que meus pais perceberam, não é só uma mania de criança, tá? Tem alguma coisa acontecendo aí. Então aqui a importância de cuidar da alimentação, né? Não é de sair comendo qualquer coisa em qualquer lugar, logicamente, né? Mas de se alimentar de forma saudável, né? Sem preocupação excessiva, né? Mas com uma preocupação de, lógico, de estar comendo uma comida saudável, num lugar limpo, né? Em bibliografia específica, página 38, do livro Contrapontos do Parapsiquismo, o que mais lhe chamou a atenção quanto ao tema do verbete neste livro? Poderia comentar? Foi a superação dela, né? Quando ela traz os hábitos antigos e a forma como ela foi superando esses hábitos antigos, renovando, né? Essa questão do assédio também que ela sentia. Professora Luísa, em Fatologia, página 34, quarta linha, poderia falar sobre o fim da sensação de contaminação? Você escreveu o fim, mas poderia identificar o início? Essas perguntas agora, as 5 próximas, vêm de Madrid para você. A sensação de contaminação é aquela que eu falei no começo, de ter que lavar a mão o tempo todo, né? Porque eu achava que eu iria contaminar as pessoas. Acho que a questão não era nem tanto comigo, era de repente eu ia dar a mão para alguém e ia contaminar aquela pessoa outra pessoa. Então era o início da sensação de contaminação era esse, né? Tanto minha, assim, e tanto de comida. Então eu achava que muitas coisas estavam contaminadas. Por exemplo, se alguém do meu lado estava resfriado, eu já saía daqui correndo, eu não ficava aqui do lado, né? Então eu já achava que eu ia me contaminar. Que eu lembro assim de uma pessoa que estava com tosse, eu achava que ele tinha tuberculose, cismava, e na escola eu não sentava do lado dele de jeito nenhum, porque eu achava que ele estava com tuberculose. Eu sentava do outro lado lá, porque eu achava que eu ia pegar a tuberculose, ia passar pelo mundo inteiro. É isso. Em Fatologia, página 34, última linha. Como foi seu funcionamento diário para alcançar o autocontrole da impulsividade? Realmente foi essa questão da calminha interior, né? De ter paciência, de saber ter paciência mesmo para não agir de maneira impulsiva, para não ceder àquelas manias, né? Saber se controlar para não agir impulsivamente, né? Em Fatologia, tá? Depois eu passo para vocês de novo. Na Fatologia, página 35, segunda linha, sobre o cessar do sentimento de ser pecador. Como era para você o sentimento de ser pecador? Então, no meu caso, eu falei, eu era espírita. Nessa fase, eu rezava o dia inteiro. Que eu achava que se eu rezasse, Jesus não ia deixar eu ficar com a tal da tuberculose ou qualquer contaminação que eu tinha. Então eu vivia o tempo todo, Ave Maria, eu vivia o tempo todo rezando, porque eu achava que isso ia me ajudar, né, a me livrar dessas coisas. Então eu me sentia como uma pecadora, porque isso estava acontecendo comigo, então tinha algum motivo, né? Então eu rezava para Deus tirar esse pecado de mim. Então eu rezava o tempo todo. Em Parafatologia, isso também é um toque. Rezar sem parar é um toque. Também é um toque. Também estava, porque já estava atrapalhando muito a minha rotina. Em Parafatologia, terceira linha, poderia citar exemplos dos autoesclarecimentos promovidos pelas projeções conscientes que lhes ajudaram nessa autossuperação? Acho que você já respondeu sobre isso, né? E ela pergunta também uma outra coisa que você já respondeu, mas se você quiser dar uma finalizada, que ela é de Madrid, às vezes tem fuso horário diferente. Ela pergunta sobre a síndrome de Diógenes, de novo, a terapêutica da síndrome de Diógenes. Então, se você quiser falar alguma coisa. É a questão de acumulação, né? Tem gente que pensa que a pessoa que tem toque, ela não pode ser acumuladora, né? Mas cada um tem a sua mania. Tem gente que tem toque e acumula alguma coisa inútil. Ela pode acumular organizadamente, né?
coisas organizadas e pode acumular bagunçado, né? Mas também se caracteriza como toque. Luísa, você me fez pensar sobre essas síndromes modernas do WhatsApp, do e-mail, de você ver direto e-mail. Se você pesquisou alguma coisa a respeito, que me veio agora. Eu digo isso porque, de vez em quando, a gente tem essa tendência de qual é a notícia mais atual e fica, às vezes, ali na Globo.com e fica vendo e-mail. Se você pesquisou sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso? É muito interessante isso. Mas eu tinha o WhatsApp e fechei, porque eu já estava achando que estava demais, assim. No trabalho eu ficava o dia inteiro. Mas eu não tinha pensado sobre isso. E, de repente, eu ter descartado o WhatsApp do meu celular foi uma questão... profilática. Então, eu acho que pode virar toque, sim. Porque tem gente que é o dia inteiro, né? Sai com os amigos, a roda toda tá no celular, né? Luísa, até nesse mesmo... Cabe, né? Dá para fazer uma relação. Eu não sei, eu cheguei depois, peço até desculpa se você já comentou algo a respeito, mas o que você acha sobre a banalização que se tem hoje em dia, né, de piada, uma tiração de sarro de uma pessoa, sobre determinado comportamento que ela tem, né, de arrumar os lugares, ou, enfim, qualquer hábito específico, né? E do possível reflexo que isso possa vir a ter da pessoa adquirir esse transtorno de fato, porventura dessa manifestação, né? E, enfim, o que você acha sobre isso? Então, tem gente que tem hábitos, né, ou manias, e que não é toque, né? Então, a pessoa não pode ver sapato virado. Aí ela vai lá e desvira. Mas isso não é toque. De repente, quando ela vê um sapato, ela quer desvirar. Mas isso não é o toque, né? De repente, você fica falando, olha, você está com toque, você está desvirando todo o sapato. De repente, ela pode vir desenvolver. Ela coloca na cabeça dela que ela está com toque. De repente, é uma possibilidade, né? Mas a pessoa tem que... de repente, pesquisar o que é o toque, né? Como eu falei no início, as maneiras de você saber se é toque ou não, porque não é qualquer mania que já é toque, né? Caiu assim, o povo fala, qualquer mania que você tem é toque, né? Mas não é assim, né? Luísa, parabéns pelo verbete, Obrigada. pelos esclarecimentos que tu está nos trazendo. Eu também peço desculpas porque eu cheguei um pouco depois, talvez até tu já tenhas comentado sobre isso, mas na página 34, na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, o abandono do sentimento de culpa. Então, a minha pergunta é, qual é a relação que tu fazes do toque com esse sentimento de culpa? Gostaria de entender melhor isso. Eu me sentia essa sensação de culpa o tempo todo, né? Eu me sentia culpada por estar sentindo aquela situação e culpada por diversos outros motivos. Por exemplo, culpada por, de repente, estar contaminando alguém. Eu me sentia culpada porque eu achava também que os meus pensamentos podiam se tornar realidade. Então, eu pensava que, pensando que a minha mãe poderia sofrer um acidente, realmente aquilo podia acontecer. Então, eu me sentia culpada por estar pensando aquilo. Então, a questão da culpa era mais ou menos isso. Era bastante presente, então. Qualquer situação seria uma geração de um sentimento de autoculpa. Era. Fazendo ou não fazendo, enfim. E como é que tu conseguiste a superação desse traço? Então, assim, foi a questão de realmente reciclar o meu holopensene, que na época eu não tinha essa noção do que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo isso, né? Limpando todos os pensamentos negativos, baratrosféricos. Realmente a minha intenção era afastar as consciências que eu achava que estavam me assediando e realmente estavam, né? Então eu tinha essa noção e foi a partir disso que eu consegui parar de sentir culpa. Tá, tu colocaste no início que tu fizeste essa superação antes de conhecer a Conscienciologia. Sim, E que técnicas tu usaste? Porque essas técnicas tu trouxe, né? São coisas da tua paragenética, né? Então, que recursos pessoais tu tiveste para fazer essas superações? O principal, que eu até já comentei, foi quando eu precisei tomar um remédio, que eu não sei que remédio que é esse, que meu pai me deu, e aquele foi o momento inicial que eu falei, não quero tomar esse remédio, e ele falou, se você não conseguir, né, você vai ter que tomar. E aí foi o momento inicial.
esse momento ele me fez parar com as manias, com os atos, né, com as compulsões, mas as obsessões elas ainda continuavam. E aí eu me policiava o tempo todo para não pensar, né? Eu realmente limpava minha mente diariamente, toda hora, de qualquer pensamento negativo que começasse a chegar, eu já bloqueava. Seria uma autovigilância contínua, então. Contínua. Tá bom, muito obrigada. Tem alguém na frente? A Milces está... você quer falar? Então fala, depois passa para a Milces. Aí você, depois a gente vai pedir um tempo, porque tem muitas perguntas aqui, tá? Você quer falar também? Então, eu não te vi aí, pode falar também. Só pegando o gancho que a Karina estava falando, recentemente saiu uma reportagem onde falava de uma moça que já tinha perdido emprego, família, amigos, pois ela estava viciada em internet, em redes sociais, né? Infelizmente, ela estava perdendo vida social por conta disso. Eu até pesquisei sobre isso, até o Rodrigo pode falar melhor, tem muito advogado aqui. A pessoa pode chegar até a se aposentar, né? Assim, por invalidez, né? Até assim, momentaneamente ou para a vida toda, não é isso? A pessoa pode chegar até que se aposentar porque não consegue trabalhar, né? Realmente não tem mais aquela vida. Milces, cadê? Passa o microfone para mim. Está desligada, não? Obrigada. Bastante as pessoas, mas eu quero te perguntar uma coisinha. Você disse que você não soube detectar o momento que você começou com o toque. Existem determinadas pessoas que adquirem o toque a partir de um estresse por acidente pós-traumático. O que eu quero dizer isso? Não é um acidente de carro, um acidente, porque às vezes a pessoa, por exemplo, da mãe não contar, o filho que vai levar ao médico, chega lá, o médico vai dar uma vacina. Para ele pode ser traumático aquele momento. Está me entendendo? Será que não houve na sua vida um acidente desse tipo que iniciou esse processo? Porque você repete muita questão do remédio, do remédio, do remédio. Então, eu estou fazendo só uma associação, tá bom? Você me desculpe, mas eu fiquei interessada em saber por isso, essas questões. Eu acredito que eu tenha trazido isso de outra vida. Eu acredito que não veio dessa vida porque começou quando eu era muito pequena e hoje, assim, eu ainda não sei da onde que veio, de que vida que veio, mas eu sempre tive muito problema com remédio, assim. Até hoje, não sei, assim, também se está errado, mas eu evito ao máximo tomar qualquer remédio, né? Porque essas questões podem ser, inclusive, no parto, entendeu? Na cesárea. Existem esses acidentes. Não estou aqui pontuando que não possa ser de outras vidas. Eu creio que pode ser. Entendeu? Agora é um bom ponto de partida para mais pesquisas, né, para você. Só como um ponto de pesquisa. Porque existem crianças que ficam muito traumatizadas com 1, 2 anos. Por exemplo, o nascimento de um irmão próximo ou de um parente próximo, ele cai do trono, entendeu? Isso na cabeça da criança. Então, acostuma também ter essas questões. Ela vai sair daqui com várias outras pesquisas. Então. Obrigada, parabéns, viu? Obrigada. Uma pergunta seria aqui na página 34. Você comenta na 4ª linha da fatologia a exterminação das preocupações excessivas e também comenta lá na sindromologia a exclusão da síndrome do ansiosismo. Existe uma síndrome muito próxima a essa, um transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Como é que você fez a exclusão de poder ser transtorno de ansiedade e ser realmente toque, né? O problema principal que você estava querendo resolver. Então, o toque ele vem acompanhado das manias, né? Eu não sei ao certo a síndrome da ansiedade. Transtorno de ansiedade, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Eu não sei se vem acompanhado de manias também. Tem algumas manias também, mas o forte é a preocupação, né? Você fica muito preocupado com o que vem no futuro. Uhum. Então, eu vejo que muitas vezes a pessoa tem até muita ansiedade no processo e esquece de verificar que isso é uma síndrome, é um problema realmente que a pessoa tem
E ela não vai atrás, ela fica com aquele problema de ansiedade a vida inteira. Sim. E não resolve, né? Às vezes nem chega a um toque, nem chega a uma obsessão maior, mas às vezes a pessoa tem um excesso de ansiedade na sua vida. Sim. E não procura resolver isso aí também, né? Eu até comentei aqui antes, essas síndromes, eu tinha assim um pouquinho, tudo junto, né? Então, síndrome do pânico, depressão, eu tinha momentos de tristeza, de felicidade, um pouco de bipolaridade, e eu sentia isso vir tudo ao mesmo tempo. Né? Então a ansiedade era super forte, aí vinham as obsessões, as compulsões, a tristeza, então era um pacotão assim que vinha junto. Você chegou a usar alguma coisa da psicologia positiva para trabalhar com isso, ou chegou a ler sobre psicologia positiva? Não Porque uma das coisas que me ajudou muito com o processo de ansiedade foi a psicologia positiva, entender a questão do aqui e agora e não ficar muito preocupado com os processos do futuro, né? E até pessoalmente eu chamo de síndrome da felicidade focada no futuro. A pessoa foca o seu processo de felicidade, só vou ser feliz se acontecer isso, se acontecer aquilo. E ela não fica centrada no aqui e agora multidimensional. Então quando ela consegue centrar no aqui e agora multidimensional, ela começa a aproveitar mais cada segundo, cada minuto da vida e não fica tão focada nas preocupações futuras também, né? Eu li um livro recentemente que é O Poder do Agora, ele fala bastante disso. Né? Mas na época eu tinha 11 anos, eu não tinha assim essa coisa de pesquisar, né? Mas realmente faz muito sentido isso. Ok, né? Obrigado. Luísa, rapidinho, só para confirmar o que ele tinha falado, quando eu tive o processo de TAG, também veio associado com as manias. Então eu tive ansiedade generalizada, pelo que o médico falou na época, e tinha essas manias. E ela me fez pensar que a origem, eu sabia que era o autoassédio, mas foi por causa de um estresse que eu tive há 5 anos. Foi um caso específico, numa época que eu fui demitida e eu não soube lidar com essa demissão, na época, há 5 anos. E foi um estresse tão grande que me fez ter todas as manias, a ansiedade generalizada. Então, só para confirmar aí que você me fez pensar sobre isso. E ele também. Luísa, parabéns pelo verbete, Obrigada. muito bom. Aqui na página 38, na terapeuticologia, no item 21, você coloca da interassistência como uma forma, né, que você está elencando aqui, uma providência que você está elencando na condição da autossuperação. Então, a gente vê que hoje, pela defesa do seu verbete, pela apresentação do seu tema, pelo nível da autoexposição que você está fazendo, a teática que você está demonstrando, o nível de interassistência está sendo feito não só para consciência, mas também para consciex. No teu caso específico, que outras iniciativas você teve nessa linha da interassistência que te fez colocar esse item aí na condição da superação? Eu acho que você ajudar uma outra pessoa que tem aquele problema faz você ajudar a si mesmo, né? Foi nessa questão que eu pensei, né? Que você ajudar alguém, você está se ajudando, né? Então, assim, quando a primeira vez que eu ouvi falar de toque, que foi uma entrevista na TV, onde a pessoa estava se expondo e falando sobre si, eu fui ajudada, né? Então foi essa questão de uma pessoa com o seu depoimento poder ajudar a outra, né? É autoajuda e heteroajuda. Gente, olha só, agora eu vou pedir licença a vocês, tem 10 perguntas aqui, depois eu volto para vocês, tá? Então vamos lá. Em parafatologia, página 35, final da primeira linha, poderia comentar o autodesassédio permitindo a ampliação da autoconsciencialidade? Aí a questão da lucidez, né, e do autoconhecimento, né? Se desassediar, né, ampliou para mim me conhecer, né? Então, quando eu consegui me desassediar, me desvincular daquele holopensene, eu passei a me conhecer melhor, ampliar minha lucidez a respeito de mim mesma, do que eu estava tendo, do que eu precisava fazer. Foi isso. Na fatologia, página 34, quinta linha, gostaria que comentasse a reeducação comportamental. Eu acho que você já falou alguma coisa, mas se você puder fazer uma síntese. A reeducação de não deixar mais as manias, de acontecer as manias, reeducar todo o seu comportamento, a questão de se vigiar,
Isso. Na Fatologia, página 35, segunda linha, você traz o bom humor. Qual é a relação existente entre o bom humor e a autossuperação do toque? É necessário ter bom humor para superar o toque ou, se no seu caso, foi a autossuperação que trouxe o bom humor? Como desenvolver o bom humor? Parabéns pelo verbete e pela sua autossuperação. Obrigada. Bom, no meu caso eu tinha alguns momentos de muita tristeza, né? Eram alguns lapsos assim. Então, quando eu comecei a superar, a primeira coisa que voltou foi o bom humor. Porque eu sempre fui bem-humorada, feliz, e no momento do toque eu mudei completamente, né? Eu fiquei mal-humorada, triste. Então, quando eu comecei a superar, aí o meu bom humor voltou, né? Então, foi uma coisa que trouxe a outra. Foi a primeira coisa que eu percebi, nossa, eu estou superando, estou conseguindo superar. A verbetógrafa, a acupuntura auxilia aos medos e pânicos, ou seja, é um remédio para estes? Eu não conheço a acupuntura, né? Eu não saberia dizer, nunca fiz. Mas, de repente, se alguém conhece, né? No meu Nós caso, temos uma acupunturista ali. ajudou bastante na questão da ansiedade. Então, acho que a acupuntura pode ajudar em várias questões também. Então, a acupuntura ela pode ajudar, mas a gente tem que lembrar que a questão do toque, ela pode estar envolvendo outras questões que não seja só uma questão. A acupuntura ela trabalha numa questão energética. Então, quando se coloca a agulha, ocorre um estímulo, vai percorrer lá o sistema nervoso central, vai chegar lá no cérebro e vai liberar alguns hormônios e vai deixar a pessoa numa condição melhor. Mas se a pessoa tem o toque, isso pode durar pouco tempo e isso pode retornar. Então, a acupuntura ela é bom, ela é um tratamento de suporte, ela é, mas se a pessoa tem um toque, talvez seria importante ela procurar um especialista, ou da psiquiatria, ou da psicologia, alguém que pudesse fazer um acompanhamento além disso, para ela poder aprofundar um pouco mais. Porque a acupuntura, ela pode ter pouca duração. Não estou dizendo que ela não resolva, mas ela pode ajudar no tratamento, né, Vera? Não só ela pode ajudar. Né? Ela serve como um apoio, sabe? Mas eu estou de acordo com ela também, porque o toque é uma patologia e precisa ser cuidada. Sim. Ou por um profissional, ou psiquiatra ou psicólogo, tá? Foi perguntado aqui, e o tratamento contínuo, né, da acupuntura? Então, mas aí entra o pequeno problema que a pessoa vai ficar a vida inteira dependente da acupuntura? Mas eu acho que, assim, pelo que eu estou entendendo, eu acho que realmente precisa de acompanhamento médico. Às vezes, quando o caso é muito grave, precisa até do remédio mesmo. Sim. Mas a gente tem um exemplo aqui de que ela superou o tal do remédio que o pai dava para ela, era um chicote diferente, entendeu? Em vez de dar uma chicotada, ele dava um remédio super diferente lá para ela poder não querer aquilo. Agora, o que de fato mesmo faz superar mesmo é a vontade, a força-vontade da consciência. Então, assim, eu não sei, eu não estou dizendo que não precise de acompanhamento psicológico nem psiquiátrico, mas eu vejo muitos casos que poderiam ser resolvidos sem tomar esses remédios tarja pretas e vai tomar o remédio e não vai sair da questão porque falta vontade de sair da. Eu acho que a grande lição que eu estou tomando aqui, que eu acho que é o exemplo da Luísa, que ela, sem precisar de tomar o remédio, ela conseguiu sair pela força de vontade. Agora, eu concordo com vocês. Na maioria dos casos, não sei quantos casos, dependendo da gravidade, é importante sim um acompanhamento psicológico e psiquiátrico de repente, né, para poder sair daquilo. Se a pessoa não está conseguindo sair sozinha, tem que sair tem que pedir ajuda mesmo. Sim. Mas o principal, independente de acupuntura, independente de remédio, independente do que for, é a vontade da consciência.
Na fatologia também coloca a consciencioterapia em prol da autossuperação do TOC. Está fazendo uma menção, né? Que Sim. Pois é, mas a consciencioterapia sem a força da vontade da pessoa... Lógico, tem que ter mais. Qualquer coisa sem a força de vontade não resolve, né? Professora Luísa, parabéns pelo verbete. Com certeza irá ajudar bastante pessoas. Eu gostaria de saber sua opinião sobre as exigências de celebridades artísticas com relação às exigências em hotéis, cores de roupas, toalhas e muitas outras, podendo dar indícios de toques severos. Inclusive, muitos desses artistas são idolatrados pela Socin. Ele não faz pergunta nenhuma, só pede para você dar uma... Eu até falei aqui do perfil artístico, né? É a relação que os artistas têm com essa questão do perfeccionismo, né? Essa eu não sei, né? Dessas exigências que eles fazem, aí vai chamar atenção, né? Pode não ser toque, né? É uma Cada caso é um exigência, caso. né? Mas tem muitos artistas que têm toque, né? Que não pode, não quer ver tal cor, que... Aí eu não sei, se pedir 500 rosas, eu não sei se caracteriza como um toque, né? Mas, quero 200 toalhas brancas, só vou ter eu no camarim, mas eu quero as 200. Eu não sei se isso poderia ser caracterizado como toque, não sei se é um exagero, né? Mas tem muita ligação, né, dos artistas com o toque por causa da questão do apego às formas, do perfeccionismo. Em Parafatologia, página 35, na penúltima linha, você pode exemplificar como a vivência das retrocognições ajuda a superar o toque? Você já falou sobre isso, já, né? Eu vou passar, porque falou recente aqui. Essa pessoa já estava aqui. Ah, então tá bom. Na Ciclologia, página 35, segunda e terceiras linhas, pode explicar e exemplificar o ciclo de despertamentos evoluciológicos? Então, para mim, essa fase do toque foi como se eu tivesse dado um pause, assim, na minha evolução, assim. Eu parei totalmente, eu não pensava mais nada em relação à minha evolução. E eu já vinha pensando, porque desde pequena eu era espírita, então eu já pensava sobre isso. E nesse momento, eu dei um pause, eu não lia mais, eu não ia no centro, não fazia mais nada. Então, assim, quando eu comecei a superar o toque, eu me despertei de novo para essa questão da evolução, né? Eu voltei a ler, foi aí que eu mais me apeguei para estudar, para conhecer, né, a questão da multidimensionalidade, a questão sobre me conhecer mesmo, né? Quanto tempo você levou para superar o toque? Sugiro que você escreva um livro autobiográfico no estilo de livro Mudar ou Mudar, detalhando suas vivências antes e depois da autossuperação, expondo passo a passo suas técnicas evolutivas para superar o toque. Poderia incluir os tratamentos de psicologia e da conscienciologia, como no livro Hiperatividade Eficaz, escrito pela professora Graça Razia. Também não fez. A pergunta é: quanto tempo você levou para superar o toque? Obrigada, né, o que ele falou. Mas eu fiquei 1 ano com toque e acho que foi mais 1 ano para superar o toque, para realmente falar. Eu superei, foi indo aos poucos, né? Mas acredito que foi um pouco mais de 1 ano, assim. Quais hipóteses podemos considerar para o surgimento do toque na infância? Carências, genética, contexto seriexológico de vidas passadas? O que você acha que... Eu acho que os 3 juntos, E também tem a questão de ter o exemplo. Às vezes a sua mãe é muito sistemática com limpeza, e aí você pega isso dela, essa característica dela. Acho que tem isso também. E criança tem aquela questão de viver naquele mundo, né, de fantasia. Então isso pode agravar, pode evoluir para um toque, né? Pode ter aquela questão que a Milces falou trauma, também, né? Também algum trauma. Podemos considerar que o toque e a assídia têm uma relação direta? Ou seja, a vontade fraca de superar manias bobas? Não entendi. Está perguntando o seguinte: se a mania, a fraqueza de vontade de superar manias bobinhas, se isso pode
e aumentando até chegar ao toque. Com certeza, porque você acha que é uma mania boba, você não dá atenção e nem percebe que aquilo está tomando uma proporção maior, né? Por mais que seja pequena a mania, já tem que cessar dali, né? Pronto, agora a Luísa já está com vocês agora. Ô Luísa, a gente tem aqui no CAEC o acoplamentário, que é o laboratório de parapsiquismo de acoplamento. Você vê alguma relação do acoplamento com esse tema? Acoplamento de consciências extrafísicas ou internalização de vozes internas? Se você viu, como é que foi esse mecanismo? Se você pode relatar para a gente. Não saberia dizer agora. Porque foi muito cedo, né? 11 anos, né? É. Muito distante. Você sabe que quando ela estava falando e a Milces falou, eu pensei que você já frequentava Centro Espírita nessa época, Eu né? frequentava. E não conhecia a desassimilação energética. Não. Pode ser que seja uma assimilação, não feita de desassimilação. Tanto que uma das coisas que ela tinha era o autopasse. Ela sentia que tinha alguma coisa e não conseguia se livrar daquilo. Sim. Então, uma das causas do toque pode ser, eu não estou dizendo que seja não, para você analisar, que pode ter sido uma assimilação sem uma boa desassimilação. Sim. Rosa, só em função disso que você falou, será que também... Porque você superou muito rápido, eu não sei, eu não conheço, mas eu sei que tem pessoas que às vezes vivem décadas com isso. Então, o fato de você ter superado rápido também poderia ser uma outra hipótese. Também, claro, que sem tirar todo o teu mérito da vontade, que é extremamente importante, né? Mas também é algo para... A minha hipótese é que o curso intermissivo é uma excelente vacina, né? É verdade. É isso aí. A minha hipótese é essa. É verdade. Só reforçando aqui a questão que você falou do bom humor, eu vejo que no meu caso uma coisa que ajudou muito como terapia foi não pegar pesado naquela questão. O bom humor ele ajuda você a pegar mais leve. E quando você pega mais leve, você tira o foco do problema e coloca o foco na solução. Então, acho que o bom humor ajuda também como ferramenta profilática, como um trabalho, quando você percebe aquele limiar de entrar dentro do processo sindrômico, o bom humor ajuda a desdramatizar. Então, muita coisa é o drama. A pessoa cria um drama, um dramalhão, por causa do medo. Então, o medo gera o drama. Se ela desdramatiza com bom humor, ela consegue ajudar a superar. Exatamente. Então, ela consegue, através do seu reorganização do comportamento, né, do seu temperamento, ela consegue ajudar nessa questão. Agora, essa questão do drama foi bem importante que ele falou. Que eu acho que um ponto que ela falou... Para ela, no caso, foi diferente. Ela disse que ela tinha o bom humor antes. O bom humor, mas então, eu só acho que as duas coisas. O bom humor pode usar como terapêutica também, no caso. Então, acho recomendando aí, porque... no meu caso, o bom humor ajudou bastante nesse sentido também. Aí, no caso, seria a higiene consciencial, né? Porque quem não tem bom humor, vai conseguir bom humor como? Por isso que eu digo, o caso dela, ela tinha o temperamento dela era de bom humor. Então, ela resgatou isso. Agora, quem não tem, aí eu acho que você está completo de razão aí, mas eu acho que seria a higiene consciencial. Exatamente. Que aí, então, nesse sentido, o bom humor pode ser usado tanto antes quanto depois no processo de higiene, para que ela não foque no problema, mas que ela foque na solução. Então, quando ela pega a solução como meta, ela esquece o problema e pode usar o bom humor como ferramenta para isso também. E uma coisa que ajuda bastante é a imobilidade física vígil. Se a pessoa conseguir trabalhar com a técnica da imobilidade física vígil, ela consegue ir melhorando gradualmente aos poucos. E depois 5 horas de autorreflexão, então, melhor ainda. Até chegar num serenário, 3 dias, né, imerso, acho que a pessoa já consegue daí O laboratório de diferenciação pensênica também na Aracê. A imobilidade física vígil não só para o toque, né, para outras também, né? Ansiedade. Porque tudo ajuda na cosmovisão, né? Você sai daquele mundinho, daquela visão pequena, tacanha e que gera o medo, para uma visão mais abrangente, onde você consegue superar esse processo. Professora Luísa? Então, parabéns. Queria te perguntar sobre a questão de bulimia, se você chegou a estudar alguma coisa em conjunto, principalmente em relação às mulheres, que é sobre até o que eu estou escrevendo na questão de bulimia e... Então, eu não estudei nada sobre bulimia, mas eu acredito que não tem uma relação direta com o toque. Pode ser que uma pessoa apresente os dois, mas a bulimia é mais uma questão da estética mesmo, né?
Então, ela provoca vômito pensando na estética. Não sei se tem alguma relação com ansiedade, de repente, mas eu acho que a questão do toque é mais baseada no medo, na ansiedade. Eu acho que a bulimia está mais relacionada com a estética, né? Não sei se alguém pode ampliar isso, mas é com a imagem, né? Entendi. Coisa mais exterior, né? Mais exterior. Né? O toque é mais interior mesmo. Parabéns, obrigado. Obrigada. Nós temos meio minuto. Olha, então eu vou agradecer você, o convite e a sugestão do Teletertuliano sobre fazer um livro. Não é a primeira, então a gente vai reforçar, né, essa sugestão para você colocar no seu livro pessoal aí, publicar para a gente. Nós aprendemos muito com você. Eu acho que mesmo nós que achamos que não tem toque, tem alguma coisinha para observar, né? Então, eu acho que foi muito bom mesmo. A gente teve uma quantidade bem grande de participação de teletertulianos. Nós agradecemos aqui a presença de todos vocês, as energias que vocês mandaram para a gente, as perguntas, a troca de ideias, né? Que é esse movimento que... Eu queria só agradecer, que para mim também foi uma nova autossuperação estar aqui, porque eu nunca gostei de falar em público, nem com microfone. Então foi uma nova autossuperação, né? Queria agradecer isso também. Mais uma vez, parabéns, então, por isso que você foi ótima na defesa do verbete também. Tá? A gente agradece a todos os teletertulianos. Nós aguardamos a todos vocês nos próximos dias aqui de tertúlia para continuarem aí movimentando o debate, né? E passamos aqui para os nossos anúncios. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 36 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 38 perguntas online. Agora passamos ao recado. Hoje nós temos o Fernando Barbaresco, que vai falar sobre o Amigos da Enciclopédia, e em seguida ele vai falar sobre o Heterocrítica de Obra Útil, um curso que vai ter na semana que vem. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui falando sobre o programa Amigo da Enciclopédia, convidando aqueles amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses, mês de maio, junho, julho. São muitos amigos que não renovaram a assinatura. Então, se puderem, estiver dentro da sua programação, renovar a assinatura, vai contribuir muito para a gente manter o caixa aqui, que é para sustentar a produção da Enciclopédia Conscienciologia e fazer frente a todos os custos que nós temos hoje para manter o holociclo, holoteca, tertuliário, transmissão das tertúlias. Também para o mês de agosto nós já estamos enviando aí uns e-mails informando sobre os vencimentos dos amigos desse mês aqui. É muito fácil você renovar. Hoje mesmo você pode ligar na recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Em poucos minutos você faz a sua renovação com cartão Amex, Visa ou Mastercard. E tem outros meios também, e presencialmente lá na recepção do CAEC. Nós agradecemos o seu apoio aí ao programa Amigo da Enciclopédia. Agora falando sobre um curso do CAEC. Então nós vamos ter no próximo final de semana, dia 16, 17 e 18, 16 e 17 de agosto, sábado e domingo, a 20ª edição da Heterocrítica de Obra Útil, quando será analisado e criticada a obra da jornalista e escritora libanesa Jomana Haddad. Essa obra chama-se Eu Matei Sherazade. É um livro muito polêmico, contundente, uma crítica da jornalista sobre a cultura árabe, a mulher árabe, a subjugação da mulher no mundo, na cultura islâmica. A visão distorcida do Ocidente sobre a mulher árabe é muito interessante. É um livro assim hoje de repercussão mundial e ela vem exclusivamente para este evento aqui. Então vai ser é um fato inédito aqui, a presença dessa escritora desse renome aqui. Então nós vamos ter no sábado e no domingo o curso. Você pode participar fazendo o estudo e a crítica do livro. Aí no domingo à tarde nós temos também a sessão com ela das 15 às 17, que é um debate, um talk show com ela sobre a obra, e depois das 17 às 18 ela vai estar presente para a sessão de autógrafo. Então você pode participar do curso fazendo no sábado e domingo a crítica ao livro,
No domingo à tarde, das 15 às 18, também pode participar exclusivamente deste evento, ao vivo aqui no Discernimento, assistindo e debatendo com ela. E também pode ser vista EAD. Então, aqueles que não estiverem em Foz do Iguaçu e quiserem assistir o debate com a autora, basta ligar na recepção do CAEC e você faz a sua inscrição e você assiste via EAD e manda suas perguntas para o debate com a autora. Então, todos estão convidados. Muito obrigado. Para amanhã nós teremos o verbete para a lei, da especialidade para direitologia, o verbetógrafo, professor Rodrigo Marchioli. Obrigada a todos, aguardamos vocês amanhã.